Nossas saudações especiais a todos que acompanham o Diálogo Espírita. No programa de hoje, nós temos para o tema livre as relações familiares. Tem muita gente que defende a família a qualquer custo. E, às vezes, com prejuízo até da justiça. Muitos outros fracassam nessas provas de caráter moral e espiritual. Está em discussão, pois, estes dois lados dessa questão. Nós temos ainda a resposta para uma pergunta sobre o modo como os espíritos podem mover objetos materiais. E a resenha, por coincidência, do livro Fantasmas, Espíritos e Aparições, da britânica Linda Williamson. No ar para você que tem a coragem de buscar a verdade, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós estamos aqui no Diálogo Espírita de hoje com a Rose e o Gilberto. Olá. Vamos falar sobre relações familiares. No programa 208, nós estamos no 215, portanto há quase 2 meses atrás, a minha querida amiga Rose falou com muita propriedade sobre o pouco mérito que se tem de amar e fazer o bem somente àqueles que nos amam. Isso a propósito de uma citação de Mateus que replica uma exortação de Jesus. Ali o Cristo diz que gostar dos mais próximos, assim também agiam, os publicanos, e agem as pessoas de má fé, ou de má vida. E realmente isso é um fato, porque até criminosos acabam, por afinidade, por simpatia, se solidarizando no planejamento e na execução de seus maus intentos. Então, segundo Jesus, nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem, amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos... amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Essa foi a colocação da Rose nesse programa citado. De Jesus. A gente poderia esticar aqui essa análise para uma situação de uma proteção indevida que muitas vezes nós dispensamos aos nossos familiares. Filhos principalmente, mesmo quando eles estão errados. Obviamente que é muito importante, é um dever de todo indivíduo exercitar o amor, a tolerância dentro de casa, prestar o apoio necessário àqueles que a vida, por uma circunstância ou outra, seja por nossa solicitação antes de reencarnarmos, ou até por uma imposição da lei de causa e efeito, nos colocou a convivência sob o mesmo teto. Se diz até que a caridade que começa em casa. Todavia, isso não pode servir de argumento, para, em nome de laços consanguíneos, de nome e prestígio, muitas vezes, da família, e até mesmo afeição espiritual, que a gente compactue com condutas inadequadas e cometa, muitas vezes, até injustiças. Muito bem. Rose e Gilberto, como é que vocês veem essa situação de que realmente, às vezes, a família, o valor que ela tem, nós já discutimos aqui em inúmeras oportunidades, não é? Ninguém nega essa importância, mas existe algum limite? Qual é o ponto em que nós estamos transigindo com a própria legislação humana, permitindo ou sendo cúmplices de erros graves que às vezes um familiar nosso comete? O que nós temos que saber, O que a doutrina espírita nos ensina? As almas que nos chegam ao lar reencarnadas não são novas, são espíritos antigos, companheiros nossos de experiências de outras eras. Por que eles renascem em nosso lar e nos são confiados?
para que aprendam a combater o orgulho e o egoísmo e aprimorem suas virtudes. Essa é a finalidade única da reencarnação. Se nós acobertamos os erros dos nossos familiares numa proteção excessiva e indevida, que vai muito além do amor que zela, né, e que limita, nós estamos propiciando o desenvolvimento dos velhos vícios, dos velhos defeitos, e seremos responsáveis pelo fracasso moral desses que nos foram confiados depois ante as lutas da vida. Nosso dever moral é zelarmos e limitarmos a sua conduta, dando consequências difíceis, responsabilidades para os atos errados e educando para o bem, ensinando que são espíritos imortais, que têm uma responsabilidade com a vida perante Deus e que todos os seus semelhantes têm os mesmos direitos que eles. Isso é básico. Gilberto, a gente poderia citar aqui alguns exemplos, né, para a gente ampliar um pouquinho a nossa discussão. É comum que muitas vezes os filhos mal criados tenham um mau comportamento na escola, por exemplo, batem nos coleguinhas, às vezes já adolescentes, desafiam os próprios professores. Nós vemos aí notícias no noticiário, né, na mídia, em relação a isso, de professores que são ameaçados e são agredidos, não apenas verbalmente, mas fisicamente, né, em muitos casos. A gente lembra situações de adolescentes, por exemplo, que têm liberdade demais e que vandalizam as paredes do condomínio, o carro do vizinho, né? Ou patrimônio público, e os pais, sabendo, acabam querendo ainda assim proteger cônjuges, que às vezes o outro, né, sabe que ele tem uma conduta inadequada na empresa, por exemplo, e também fica quietinho porque não vou mexer porque a família... só reforçando esse tipo de situação, você concorda com essas colocações de que há necessidade de também esquecer um pouquinho, né? Acho que a justiça, quando você lesa um terceiro, esse sentimento, esse dever familiar, ele fica um pouquinho de lado, né? Pelo menos deveria, né? Deveria. E eu penso até que tão culpado quanto o culpado é aquele que é conivente com a situação. E colocando-se como pais, como foi dito agora, como a Rose falou, olha o problema que nós teremos futuramente, os pais terão, sendo coniventes com a situação dos filhos, né? Você citou aí casos de alunos que agridem professores, alguns filhos, né, que se tornam traficantes, né, e os pais escondem, né, e quando acontece alguma coisa com o filho querem justiça. Então é um problema a ser levado a sério. Agora, uma outra situação que há de se dizer também, Wilson, Rose, que às vezes isso acontece porque muitos pais confundem educação com instrução. Porque se você der uma educação desde a base para o filho... Educação moral. Né? Educação moral, ele não vai, não permitindo que isso aconteça, não vai acontecer. Mas há essa confusão. Dão condições para que o filho tenha bom estudo, bons colégios, onde batem nos professores às vezes, pensando que estão educando. Confundem-se as coisas, né? Mas qual é o grande problema, né? Qual é o tempo de convivência, em primeiro lugar, que esses pais dedicam aos filhos? Ou eles sabem qual é a novela, o filme, o jornal nacional, o jornal que passa com o noticiário, e não sabem o que o filho fez durante o dia, né? Às vezes não conversam o suficiente. Quando conversam, a sua posição é ponderada, eles têm convicções morais próprias, eles dão exemplo, porque o filho não escuta, mas vê. Ele vê o que o pai e a mãe fazem e quais são os exemplos dados. Mas ele tem que aprender com esse é outro problema, porque isso tudo é uma questão de preferência. Né? Porque tem que ter prioridade. Exatamente. Você pode ser ocupado, há necessidade do trabalho para o sustento dos filhos, pai e mãe, mas tem que ter um tempo para eles, né? Tem que e aí transmitir todo o tempo possível. ensinamento cristão, transmitir coisas que vão agregar na sua formação. Né? Desde bebês, desde pequenos. A convivência, o exemplo, o diálogo em casa é que ensinam. Quem são os responsáveis normalmente, né, pelo descalabro fora, social e na escola? O pai que não dedicou tempo ao seu filho. Tempo a tempo, por isso que eu, pessoalmente, né, eu não concordo de modo algum com esse raciocínio de que em determinadas situações, que é aí que tá, tem gente que diz assim, que a família tem que vir sempre em primeiro lugar, sempre à frente das necessidades. Mas o que é, né, colocar em primeiro lugar? É educar.
Pois é, mas eles não acham, eles acham só que É uma má na, interpretação. na hora que a criança, o adolescente está em apuros, aí ela tem que proteger. Ela fez a travessura, aí ela é intocável, né? Então, os filhos dos outros não prestam, mas o dela é santinho e intocável. Agora, Rose e Gilberto, aí que por isso que eu disse, é interessante a gente discutir, porque a coisa quase sempre é como uma moeda, sempre tem dois lados. Tem um outro lado dessa situação também, porque eu fui partidário durante muito tempo de que é muito fácil, lendo o Evangelho, essa passagem, né, de que é fácil gostar de quem gosta da gente, de fazer o bem a quem faz o bem para nós, ser simpático com quem nos é simpático, e aparentemente é assim. Só que nem por outro lado, a gente vê pela experiência, né, muitas um número muito grande, não sei, percentual de famílias, que às vezes acontece o contrário, porque estão reunidos dentro de casa pessoas antagônicas, às vezes verdadeiros inimigos, e aí a pessoa gostaria imensamente, e às vezes consegue ter lá fora um amigo, um confidente, que ele tem mais abertura, mais amizade, se sente mais simpático do que com os próprios familiares. Então, Acontece, né? a colocação de Jesus está correta, mas há essas situações atípicas que do ponto reencarnatório é fácil de entender, né? Como É. vocês veem isso aí? Família espiritual e família carnal nem sempre se confundem. Os nossos compromissos espirituais de perfeita afinidade normalmente se dão no plano espiritual. Reencarnam conosco que alguns afins, né? E alguns espíritos que estão conosco para nos ajudarem em nosso progresso espiritual e para que os auxiliemos também. Como é que alguém pode me ajudar a progredir espiritualmente muitas vezes? Testando a minha perseverança e paciência nos ideais que eu já aceito e desafiando até aquilo em que eu acredito, não é? Isso acontece. Como é que nós podemos amar o diferente, aquele que diverge, que nos desafia? Servindo, exemplificando e impondo limites na medida das possibilidades, dando exemplo acima de tudo e amando incondicionalmente, apesar dos defeitos, sem superproteção, sem conivir com o erro. Amar não significa necessariamente concordar, né? Com Então, às certeza. vezes, há necessidade de discordar. Aí sim, realmente você está provando que se ama, Está né? preocupado com o Preocupado com o futuro, futuro. né? Exatamente. Não é sem ser imediatista, de achar que é. Porque a gente poderia puxar com aquela velha história de que a males que vem para o bem, uma situação desagradável, desconfortável, ruim para um filho, às vezes, de passar por uma reprimenda na escola, de ser admoestado. E isso Se pode ser for justo, fundamental para o futuro dela, porque se ela não tiver limites, nós voltando para o problema da educação, né? Se ela não tiver limites, ela vai achar que é dona do mundo, vai querer fazer tudo sempre, porque sempre deram essa confiança, essa liberdade. A partir do momento que ela veja que não funciona bem assim, que o direito dela acaba onde começa do vizinho, ela vai aprender E onde é que a se começa enquadrar, né? isso? Começa isso com a criança pequena, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que você ensina a repartir, a esperar a vez, a emprestar o brinquedo para o amiguinho e depois ter o seu tempo justo de brincadeiras, sem que ela tenha a posse exclusiva, mesmo daquilo que ela ganhou. Ela tem que aprender a repartir. Isso se aprende no lar. Respeitar o direito alheio. Se o pai fez tudo o que pôde, né, e mesmo assim o filho se desencaminha, ele está de consciência tranquila. Mas quantos de nós podemos dizer que dedicamos todo o nosso tempo possível à convivência, ao exemplo bom aos nossos descendentes, aqueles que nos foram confiados, de sã consciência? Gilberto, algum comentário final? Olha, eu penso, aliás, como vocês também devem pensar, é que é uma responsabilidade muito grande com os filhos que nós temos com os filhos, né? Que não foi por acaso que está conosco, que nasceu na mesma família. Agora, a perseverança, eu penso, você não pode desistir num primeiro momento, quando você percebe que o filho quer chamar atenção, que o filho quer se impor, que o filho tem razão. Nem Aí quando não. erra. Exatamente. Então você Nunca tem desista. nunca desistir, de uma forma ou de outra, sem também partir para a violência, que não é dessa forma que se resolve. Mas tem que se impor sim, porque senão nós vamos criar filhos que depois, mais tarde, nós não vamos
poder controlar a situação. E Deus não desiste de nós, né? Sempre há uma esperança. A luta nunca acaba para os pais que amam, nunca. Então, meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui e segue com o Espiritismo Responde e Presença Literária. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje estamos com a seguinte questão. Como o espírito consegue movimentar objetos se ele não tem o corpo carnal? Essa é uma questão muito interessante e ela está muito bem detalhada, explicada e exemplificada na segunda parte do Livro dos Médiuns, nos 5 primeiros capítulos. Ali, inclusive, tem um relato de um espírito de como que ele faz para movimentar os objetos. E ele dá detalhadamente como que ele executa. Então, se você quiser uma explicação mais detalhada, porque o nosso tempo aqui não permite detalhar muito, basta consultar esses 5 primeiros capítulos da parte 2ª do Livro dos Médiuns. Para ilustrar essa situação, eu gostaria de lembrar de um filme que passou em 1990, que foi sucesso de bilheteria, muitos devem lembrar, que é Ghost, do Outro Lado da Vida. Neste filme tem uma cena em que o personagem que havia desencarnado, ele está numa estação de trem, né, no metrô, e tentando movimentar uma tampinha com o dedo. O espírito que está ao lado dele fala assim, o que você está fazendo? Você acha que você ainda tem um corpo? Tudo agora é mental. Tudo está na sua mente. E explica para ele então como que ele deve fazer. Que ele deve se concentrar de uma forma intensa, de que aquela concentração venha por dentro dele assim, de forma a ocorrer uma explosão. E aí ele vai conseguir movimentar os objetos. E isso é um detalhe técnico muito interessante do filme, porque é bem isso que acontece. O espírito movimenta o objeto pela força mental. E no livro A Gênese, Allan Kardec vai dizer que o pensamento e a vontade são para o espírito o mesmo que os braços e as mãos são para nós encarnados. De forma que para ele movimentar os objetos, ele tem que pensar e tem que ter a força de vontade. Mas como que acontece isso? É tão simples assim? Aí existem outros detalhes técnicos, que o espírito ele vai combinar parte do fluido cósmico com o fluido de uma pessoa encarnada. E você pode perguntar, o que é o fluido cósmico? O fluido cósmico é o fluido, é a energia que dá origem às coisas. Para deixar aí uma pimentinha na mente de vocês, né, principalmente dos espíritas, eu fico me perguntando se o fluido cósmico de que os espíritos falaram para Allan Kardec há 160 anos não é o que os cientistas descobriram hoje, que se chama bóson de Higgs, que é a partícula elementar da matéria. Mas é só uma sugestão de pesquisa, de pensar. Então, o espírito ele precisa combinar parte do fluido cósmico com parte do fluido de uma pessoa encarnada.
Mas qualquer pessoa encarnada? Não, também não é tão simples assim. Tem que ser um médium de efeitos físicos, senão ele não vai conseguir movimentar o objeto que ele queira. Então, o espírito combinando o fluido cósmico com o fluido de um médium de efeitos físicos, ele vai conseguir movimentar. E a pessoa que está ali, ela precisa saber, ela sabe que ela é médium de efeitos físicos, que ela que está fornecendo essa energia para o espírito movimentar o objeto? Nem sempre. Muitas vezes, este movimento dos objetos e o uso dessa energia é a revelia do médium. Os espíritos utilizam dele e ele nem sabe que está sendo utilizado. E aí eles conseguem, então, movimentar o objeto. Se não estiver essa pessoa no ambiente, eles não vão conseguir movimentar os objetos. Então, de forma que o pensamento e a vontade é tudo para o espírito. Isso também está relatado lá no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Ele também detalha mais a respeito disso, a respeito do pensamento, das formas pensamentos, de como que funciona. E pelo pensamento, o espírito também vai conseguir modificar a sua forma, a sua apresentação, a vestimenta que ele usa. Ele pode, inclusive, criar objetos, tudo pelo pensamento e pela vontade, combinado com o fluido cósmico. Continue mandando as suas perguntas para o programa e que nós vamos responder à medida em que elas forem chegando. Muito obrigado, muita paz a todos. Amigos, hoje o livro que eu quero comentar aqui é Fantasmas, Espíritos e Aparições, da médium inglesa Linda Williamson, editado aqui no Brasil em 2007 pela editora Butterfly, e esse livro tem 211 páginas. Há dois aspectos principais que são destacados desta obra. Em primeiro lugar, a credibilidade dos médiuns num país como a Inglaterra, em que a predominância da igreja anglicana poderia fazer com que a população se tornasse mais impermeável a esse tipo de ideias. Embora uma pesquisa do Instituto Gallup, entre 1999 e 2002, já um tanto quanto antiga, tenha revelado que 58% dos ingleses, dos moradores do Reino Unido, acreditam na vida após a morte e 29%, portanto, praticamente 1 a cada 3 pessoas, acreditam na reencarnação, mesmo num país com essa religião. O segundo aspecto é a imensa coincidência dos conceitos emitidos pela autora da obra com aqueles defendidos pela doutrina espírita. Embora Linda Williamson não mencione uma vez sequer Allan Kardec no livro, e não conste na bibliografia também nenhuma referência espírita, ou ela estudou as obras de Allan Kardec e omitiu o fato, ou a sua experiência permitiu avaliar otimamente bem o que ocorre, principalmente em relação à mediunidade, mas também outros aspectos, como a lei de causa e efeito, a reencarnação, a importância da caridade com os desencarnados, porque ela trata, aborda, faz esse tipo de atendimento. Eu entrego, melhor dizendo, para vocês, a forma de brinde, de cortesia, como um estímulo para que vocês leiam esse livro, alguns pormenores. Ela narra, por exemplo, ter visto o fantasma de um gato, e os 2 gatos da casa dela, vivos, também reagiram de uma maneira típica a essa presença, olhando para o vazio. Ela descreve o mundo espiritual como mais sutil, mas bastante semelhante ao mundo físico, contendo cidades grandes e pequenas, árvores e flores com cores desconhecidas. Mora-se com aqueles que nos antecederam no retorno ao mundo espiritual, crianças que nos recebem quando desencarnamos e também os animais domésticos aos seus ex-donos. Isso num primeiro plano, que ela chama de plano astral, porque haveria
segundo o relato dela, outros planos, outras dimensões mais evoluídas. Ela fala da reencarnação e quando já não se precisa mais dela, só voltando as pessoas, os espíritos, como guias para trabalhos de cura e para orientar a humanidade. Mais ou menos nesse sentido é o que nós na doutrina espírita denominamos de espíritos missionários, que reencarnam apenas em condições especiais, por não necessitar mais da reencarnação. Discorre sobre o atendimento prestado em igrejas e locais de oração exclusivamente por espíritos, não se fala dos encarnados, mas onde espíritos do bem se reúnem para atender outros espíritos desencarnados que estão em sofrimento, necessitando de orações, de uma luz espiritual, de consolo, etc. Ao falar do seu trabalho como médium, ela deixa claro que o que ela faz é uma espécie de desobsessão, ou melhor dizendo, um encaminhamento caridoso. Acho que ela até define e denomina esse trabalho assim. E ela afirma que tudo dura poucos minutos, só há contato mental a partir de impressões que ela percebe. É o estado de espírito de angústia, de desalento, de perturbação, de conflito, de sofrimento. Ela percebe isso e dialoga mentalmente com a entidade. Ela sequer não é nem vidente. E essa ajuda vem através do que ela faz e com auxílio de guias. Ela denomina exatamente assim, de guias espirituais. Agora, há 3 pontos aí de divergência com a doutrina espírita. Ela diferencia fantasmas, espécie de espectros energéticos, mas não vivos, de espíritos errantes, que nós temos um outro conceito para espírito errante, que é aquele que precisa da reencarnação, mas não está reencarnado, está no mundo espiritual. Para ela, espírito errante é justamente esse, que está perturbado, está confuso, está desorientado, e que, às vezes, ex-moradores de casas que agora são mal assombradas por essas entidades, que não são necessariamente maus. O segundo ponto, aliás, é esse, de que ela diz que espíritos maus são muito raros. Olha, a nossa experiência em casas espíritas nos diz o seguinte, só se for lá que são tão raros, porque aqui está cheio. E o terceiro ponto que ela coloca é o entendimento que, abrindo aspas, o corpo espiritual é sempre perfeito, sem doenças, qualquer doença desaparece no momento da morte, mas em alguns casos sua mente está tão concentrada na dor que a sentem ou pensam senti-la, essa dor. É verdade, em muitos casos há apenas um condicionamento do longo sofrimento pelas quais as pessoas passaram e desencarnaram em função daquela enfermidade, por exemplo. Mas sabemos também que muitas vezes, especialmente quando há por vícios, há lesões perispirituais profundas que permanecem durante o tempo de desencarnação e que retornam, inclusive, após a reencarnação. De qualquer forma, é uma leitura interessante, justamente por esse aspecto de não ser uma médium espírita, e que, acima de tudo, destaca a condição, o belo trabalho mediúnico que ela faz, mesmo sem seguir as diretrizes, os parâmetros determinados, definidos pela doutrina espírita. Presença Literária fica por aqui, nosso programa também. Voltamos na próxima semana. Muita paz a todos. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisette Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br.